entrego pororoca! É o Dorinho. Oi! Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sandy. Boa noite, Júlio. Em Fúteis e Úteis, professor de física de uma instituição de ensino particular do ensino médio surpreende colegas de trabalho e faz omelete de ovos de avestruz para os demais educadores. Durante o horário de almoço, colegas disseram ter sido a melhor pausa para o almoço que já tiveram. Estudantes do terceiro ano escolar ficam em 10º lugar em gincana promovida pela instituição de ensino e realizam um churrasco dentro de sala para comemorar a colocação. Cultura. Nascido em 27 de outubro, o inigualável autor Graciliano Ramos, de 60 anos, é o homenageado da noite. Ele está neste exato momento com a nossa emissária Marília Gabriela para uma entrevista exclusiva. É com você, Gabi. Graciliano, muito boa noite. Boa noite, Gabi. É um prazer estar Prazer com te você receber hoje. aqui. Obrigado. Alagoano, primogênito de 16 filhos, nascido em 27 de outubro de 1892. Em maioria dos seus livros, Graciliano, você retrata o sertão e me diga o porquê dessa escolha de tema. Gabi, por morar muito tempo no sertão, eu senti a necessidade de representar todas as dificuldades do meu povo. Entendo, Graciliano, mas como você entrou no mundo da literatura? Olha, Gabi, eu me mudei muito durante a minha infância em Viçosa, mais ou menos em 1904, que eu tive meu primeiro conto publicado, O Pequeno Pedinte. Mas foi só no ano seguinte, em Maceió, que eu realmente me apaixonei pela literatura. Graciliano, uma dúvida que eu tenho muito. Você, com toda essa sua carga de sapiência, como é que você fez para ganhar dinheiro nesse mundo literário, para ganhar vida? Como você fez? Bom, Gabi, em 1914 eu me mudei para o Rio de Janeiro e lá trabalhei em diversos jornais, como o Correio do Amanhã ou Amanhã. E depois disso eu me mudei para Palmeira dos Índios e lá eu trabalhei como comerciante, como jornalista no local. Nossa, muito, muito bom. Você foi realmente muito esperto. Eu também fiquei sabendo aqui, Graciliano, que você já se envolveu no ramo político. Você poderia nos contar um pouco de como foi essa sua experiência na área? Olha, em 28 eu me tornei prefeito de Palmeira dos Índios. Mas eu não fiquei muito tempo no cargo não, Gabi, porque logo em seguida, em 1930, eu voltei para Maceió. Já em 51, eu me tornei o presidente da Associação Brasileira de Escritores, viajando por diversos países socialistas e relatando isso no livro As Viagens. Graciliano, você poderia nos dizer o que você realizou por lá na sua segunda passagem? Bom, lá eu fui nomeado diretor da imprensa oficial e da instrução pública do Estado. Porém, ao mesmo tempo, decidi dar mais atenção na escrita das minhas obras e colaborar com alguns jornais com o pseudônimo de Lúcio Guedes. Graciliano, sobre esses romances, quais deles você escreveu durante esse período? Escrevi o romance O Caetés, porém não estava muito certo sobre a publicação, até que meu amigo Augusto Schmidt me incentivou a publicá-lo mais ou menos em 1933. No ano seguinte eu publiquei o romance São Bernardo e em 36 Angústia. Graciliano, sobre o seu livro, Memórias de um Cárcere, todo mundo acha um dos livros mais aclamados, um dos livros mais incríveis que você já escreveu. O que você pode falar pra gente sobre esse livro? Em 36, no ano da publicação do livro Angústia, eu fui acusado de participar de movimentos de esquerda e fui preso. O livro em questão trata do tempo do cárcere e das dificuldades que haviam por lá. Esse livro, então, é publicado em 1953. E eu sei que logo após a sua libertação, em 1938, você publicou o livro Vidas Secas, que provavelmente todos vocês conhecem, que foi um livro renomado, recebeu prêmios. Inclusive, esse é o livro que será abordado já no próximo bloco do Jornal Harmonia. Então, Graciliano, vamos agora para o bate-bola jogo rápido. Claro, Gabi, vamos. Então vamos às perguntas. Casamento. Tive 2. Filhos. Tive 8. Política. Olha, Gabi, esse assunto já me rendeu muitos problemas, eu prefiro não comentar. Entendo.
Animal. Fico entre cachorro e baleia. Chicleteiro eu. Chicleteira ela. Vida. Seca. Graciliano por Graciliano. Viveu bem, escreveu bem, se arrepende apenas por ter morrido cedo. Produção. Tivemos um problema aqui. Boa noite. Nós tivemos um pequeno problema com a Gabi, mas vamos seguir com a programação normal após o intervalo. Ah, não tem nada pra fazer hoje. Eu já não sei mais o que eu posso fazer, que tédio. Não seja por isso, amiguinho. Eu vim aqui para te ajudar. Eu sou a fada da literatura e eu vim te mostrar que o mundo da literatura é um mundo mágico, onde você vai poder encontrar coisas maravilhosas e se deliciar desse mundo. Vamos comigo? Vamos, tia! Vamos, literaturinhos! Nossa, livros! Que legal! Muitos livros. É isso mesmo, nesse mundo você vai conhecer altas aventuras com um monte de galera do barulho. Nossa, obrigado, fada da literatura. Agora eu posso me divertir muito. É isso mesmo, ler é bom, tentem. Nossa, João, que tédio. Já não sei mais o que fazer, não tem nada de bom na televisão. Não mesmo, cara, tá realmente um tédio, mas o que poderíamos fazer agora? Ao invés de assistirem televisão, vocês experimentam ler um livro. Na quinta teleaula de literatura, nós vamos falar sobre Graciliano Ramos, o mais importante regionalista da segunda fase do modernismo. Nessa fase, o nacionalismo e o regionalismo se fortaleceram, e os escritores, em especial nordestinos, passaram a retratar a realidade do sertão e a exploração do homem. Graciliano Ramos apresentou um regionalismo engajado, e compartilhou a segunda fase do modernismo, com Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado. Em suas obras Vidas Secas e São Bernardo, é possível perceber o realismo utilizado pelo autor para descrever as dificuldades da vida no sertão. Seu estilo é claro e conciso. O autor não fez inovações na linguagem, porque o seu foco era realmente a narrativa. O autor busca relatar como o povo nordestino realmente vivia. Sua literatura é dividida em 3 fases. Os romances em primeira pessoa são a pesquisa da alma humana e uma análise social. Os romances em terceira pessoa, que tem um foco no modo de ser e nas condições da existência, segundo uma visão distanciada da realidade, e a sua autobiografia. Em Vidas Secas, seu romance publicado em 1938, o autor retrata a vida de uma família de retirantes nordestinos, que são obrigados a se deslocar pelo território da Caatinga em busca de melhores condições de vida. O livro apresenta 13 capítulos independentes. Podem ser lidos em qualquer ordem, pois não apresentam uma linearidade temporal. Mas o primeiro e o último capítulos, que são os capítulos Mudança e Fuga, apresentam a ideia de ciclo, então esses têm uma necessidade de serem lidos nessa ordem, primeiro e o último. Mudança ele vai narrar a caminhada da família pela Caatinga, e Fuga vai narrar quando eles vão embora em busca de melhores condições. O livro apresenta diversas características da segunda fase, como a preocupação com a relação entre o homem e o meio, e o regionalismo engajado, que fica claro no seguinte trecho. Estiveram os dias assim murcho, pensando na seca e ruando a humilhação. Mas a trovoada roncara, viera cheia e agora as goteiras pingavam. A vida nômade dos sertanejos foi representada na fragmentação espacial e temporal do livro, que ficou claro na sua autonomia de capítulos. Nesse trecho a gente tem um exemplo. A sina dele era correr o mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como um judeu errante, um vagabundo empurrado pela seca. Essas características, a obra também apresenta um forte determinismo. Fica claro quando ocorre uma desumanização dos personagens causada pelo contexto em que eles estão inseridos, como é apresentado no seguinte trecho. Chegavam-se a trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa. Eram frases soltas e espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição brutal dava energia ao discurso ambíguo. Em contrapartida com essa desumanização dos sertanejos,
ocorre a humanização da baleia, que é a cadela da família. Em mais de um momento, isso ocorre, como é apresentado nesse trecho. A cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Essa é uma característica da segunda fase, que foi fortemente influenciada pela psicanálise de Freud. Os personagens eles se mostram muitas vezes desconfortáveis no meio urbano. Isso mostra que eles têm uma certa inadequação com esse ambiente. Além de todas essas características, ocorre também uma valorização do tempo psicológico sobre o cronológico, que isso vai evidenciar na obra a exclusão dos personagens, os deixando ainda mais afastados da realidade que os cerca. Toda a obra apresenta o discurso indireto livre. Isso permite que os personagens participem mais ativamente, como ocorre no caso apresentado a seguir, em que Fabiano, o pai da família, conversa consigo mesmo. O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho não. Se havia dito a palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia seu lugar. Uma das características de Graciliano é a objetividade, e nessa obra ela vai dar para ele mais imparcialidade na narração dos fatos. Ele utiliza muito adjetivos e frases curtas. Para esclarecer sobre a parte gramatical do livro, eu vou chamar o professor Pinheiro Oscar. Como podemos perceber, Graciliano é um exímio escritor, e a sua obra perdurou até os dias de hoje. Bom, Vidas Secas foi escrito na norma padrão da língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar uma dessas regras dessa norma, a colocação pronominal. Bom, na língua portuguesa, os termos da oração se dispõem geralmente na ordem direta, que seria sujeito, verbo e complementos. Quando nós percebemos que a oração não está com os termos nessa ordem, nós dizemos que ele está com a colocação indireta ou inversa. A colocação diz respeito à ordem em que os termos se colocam na oração. Bom, a colocação pronominal diz respeito a como os pronomes pessoais, no caso oblíquo, átonos, que seriam me, te, se, o, os, a, as, le, les, nos e vos, em relação ao verbo. Embora na linguagem falada a colocação pronominal não seja rigorosamente seguida, bom, algumas regras têm que ser observadas quanto à linguagem escrita. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos pode ser feita de 3 jeitos, existindo regras específicas para cada uma delas, ou seja, próclise, onde o pronome é colocado antes do verbo, mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo, e ênclise, o pronome é colocado no final do verbo. Bom, e hoje, como tema da nossa teleaula da nossa querida professora Fernanda foi Graciliano Ramos Vidas Secas, os exemplos dessa aula que serão todos retirados do livro. A próclise, que seria quando o pronome está antes do verbo, tem suas regras. Todas elas têm as suas regras, cada uma tem suas regras específicas. Mas a primeira regra da próclise é: a próclise ela pode ser usada quando o verbo é precedido de algumas palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Que palavras seriam essas? Palavras de sentido negativo, advérbios, conjunções subordinativas, pronomes relativos, pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos. As três regras que vêm depois dessas são bem facinhas mesmo. A gente pode usar a próclise em orações iniciadas por palavras interrogativas. A gente pode usar a próclise com orações iniciadas por palavras exclamativas. E a quarta regra, que seria orações que exprimem desejo. E para exemplificar um pouco melhor isso, eu vou pegar alguns trechos do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos que possuem essa próclise para dar exemplo. Então, galerinha, nós vamos aos nossos exemplos de próclise. Lembre-se que próclise é quando o pronome vem antes do verbo, ok? Todos os exemplos aqui utilizados serão do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, e vamos a eles. Primeiro, certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. O segundo exemplo, os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Bom, a mesóclise, gente, só tem uma regra, e a regra é básica. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise, a mesóclise é utilizada assim.
Agora, alguns exemplos do livro Vidas Secas. Vamos aos nossos exemplos de mesóclise. Lembre-se que mesóclise é quando o pronome se coloca no meio do verbo, ok? Então vamos lá. Bamba moída de trabalhos deitar-se-ia em pregos. O segundo exemplo. Se lhe disserem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Terceiro exemplo. Matar-se-ia no serviço e moraria numa casa alheia. Agora, como vocês todos devem estar esperando, a ênclise. A ênclise tem 5 regrinhas que eu vou passar aqui na boinha e depois os exemplos, ok? Bom, as regras da ênclise são: quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, quando o verbo iniciar a oração, quando houver pausa antes do verbo ou quando o verbo estiver no gerúndio. Nossos exemplos de ênclise, quando o pronome se coloca depois do verbo. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Segundo, a seca parecia-lhe como um fato necessário. O terceiro, a voz saiu-lhe rouca, medonha. A gente queria saber com que frequência você anda lendo livros hoje em dia? Leio muito material digital, né? Bom, eu tenho, por ano, eu tenho estipulado para mim uma meta de um livro por semestre. Mais ou menos uma vez por semana eu leio um livro. Eu leio um pedaço de um livro, né? Ótimo. Nenhuma frequência. Eu tô lendo um da Nora Roberts. Não necessariamente livros, mas revistas, periódicos, material, sites. Você lembra recentemente qual foi o último livro brasileiro que você leu, literatura brasileira? Não, já faz uns 5 anos que eu não leio literatura brasileira. De literatura já faz muito tempo. O último que eu li foi aquele foi a minissérie agora da Globo, Dois Irmãos. Eu li um sobre emagrecimento. Você conhece Graciliano Ramos, Vidas Já ouvi falar. Sabe quem é Graciliano Ramos? Você lembra? Vidas Secas? Você leu durante o período da escola também? Foi. Ok, é porque a maioria do pessoal lê. Depois da escola não mais. Sim, já li para fazer prova de vestibular. Ficou marcado, né? Porque é um livro um pouco grande. Provavelmente da época de escola, Vidas Secas e tudo mais, né? A gente queria saber qual que você acha que é a importância da leitura na vida de alguém? Cara, eu acredito que a leitura na vida de alguém é importante porque, além de trazer conhecimento, eu acredito que melhora bastante o vocabulário de uma pessoa e eu acredito bastante no poder do conhecimento, então eu acredito muito nessa área. Bom, agora a gente vai falar de um poeta muito aliado da segunda fase do modernismo e um afiliado de nosso escritor, que a gente acabou de falar, Graciliano Ramos, de Vidas Secas. Bom, o nome dele é Jorge de Lima. Jorge de Lima, ele é um alagoano, assim como Graciliano Ramos, nasceu em 1893. Ele foi um político, médico, poeta, romancista, biógrafo, ensaísta, tradutor, pintor, muita coisa. Jorge de Lima ele estudou medicina entre os anos de 1909 e 1914. Ele concluiu seu curso no Rio de Janeiro, mas deixou a cidade voltando para Maceió. Então, em 1930, ele voltou para o Rio e montou um consultório bem no centro do Rio, lá em Cinelândia, que foi transformado também em ateliê de pintura e ponto de encontro para intelectuais. Lá nesse lugar ele encontrou grandes autores como Murilo Mendes, José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Bom, a produção de Jorge Lima está ligada intimamente a 3 perspectivas. Bom, na primeira delas, o autor ele segue os ideais parnasianos, que indicam formas a serem seguidas incondicionalmente. Já na segunda, ele volta o seu olhar para o Nordeste, sua terra, em específico para os aspectos regionais da terra. E na terceira, ele toma como foco as perspectivas de cunho religioso. Bom, nesse segundo prima, objeto da escrita que a gente vai analisar daqui a pouco, ele se debruça sobre as condições existenciais e sobre as práticas corriqueiras do dia a dia das camadas menos favorecidas da região nordestina. Ainda nessa fase, que tem o Nordeste como pano de fundo, emana dele uma sub-área, por meio da qual Jorge Lima se volta para as temáticas de cunho afro. Nesse contexto se insere a obra que consagrou ele dentro dessa poesia brasileira, Essa Negra Fulô.
lançado em 1928, que vocês vão ouvir a seguir uma leitura e logo em seguida uma análise sobre essa obra. Jorge Lima publicou 17 livros, sendo esses 13 de poesia. Fique agora com a leitura dessa obra. Essa negra fulou. Ora se deu que chegou. Isso, já faz muito tempo. No banguê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada negra fulou. E essa negra fulou? Ah, essa negra fulou. Ó fulou, fulou, era fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulou. E essa negra fulou. Essa negrinha fulou ficou logo pra mucama, pra vigiar a sinhá e pra engomar o senhor. E essa negra fulou, essa negra fulou. Ó fulou, era fala da sinhá. Vem me ajudar, ó fulô. Vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem catar meu cafuné. Vem balançar minha rede, vem me contar uma história, que eu estou com sono, fulô. E essa negra fulô. Era um dia uma princesa, que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto. O rei senhor me mandou que vos contasse mais 5. E essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, fulô, vai botar pra dormir esses meninos, fulô. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, era fala da sinhá chamando a negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro que o teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. E essa negra fulô? Essa negra fulô. O senhor foi ver a negra, levar couro do feitor. A negra tirou a roupa, o senhor disse fulô. A vista se escureceu, que nem a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa negra fulô, essa negra fulô. O senhor foi açoitar, sozinho a negra fulô. A negra tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou, nuinha, a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, cadê teu senhor, que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, foi você, negra fulô. Essa negra fulô. Bom, o autor ele começa a retratar, logo nos primeiros passos do texto, a rotina da mucama em relação à escrava. Ele começa aqui, vem ajudar a tirar minha roupa, fulô, vem forrar minha cama, pentear os meus cabelos. Nessa parte do poema, a gente consegue ver não só a história da meiga escrava com a sua gestualidade de mucama, como quando ela fala no texto. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Foi nos figos da figueira que o sabiá beliscou. A gente consegue ver também a preguiça, a indolência e a dependência da senhora, a sua ama. No tom imperativo e aliterado da sinhá, os desmandos eles se ampliam quando ela fala: fulô, vem me abanar, que estou suada, vem coçar minha coceira, vem balançar minha rede. Logo em seguida, dentro dos vocábulos, na força cognitiva deles, em diálogo com a história da escrava, vai se intensificar no final, demonstrando por esse caminho a força inovadora desse poeta. Dessa maneira, a gente observa que a palavra negrinha, em forma diminutiva, embora muito usada na época como sentido depreciativo, nesse caso ela denota a simpatia do autor pela fulô. Essa parte que ele fala, essa negrinha fulô, essa negra fulô. Bom, porém, a partir do gesto de catar cafuné, que é a regalia maior que uma escrava pode ter em relação à sua dona, quando a negra se faz mais conhecedora das intimidades da patroa, a gente consegue ver que se sinaliza um jogo da rebelião, que agora é fortemente marcado pelo caráter intencional da palavra roubou. A gente pode ver aqui quando ela fala: cadê meu cinto? Cadê meu broche? Cadê o frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Foi você que roubou. Tanto no tom exclamativo e no olhar intenso do senhor, assim como na inquietação da senhora, a gente deduz a satisfação cômica do poeta em anunciar a embriaguez do senhor, diante da nudez da negra fulô.
concretizando-se dessa maneira um dos princípios básicos da comicidade, que deseja inverter a desvantagem em uma vantagem. No ritmo acelerado do refrão, vinha se insinuando que fatalmente ia acontecer: o emancipamento da mucama com o senhor. A satisfação do poeta ela é evidenciada pela sua astúcia na habilidade verbal, cuja força cognitiva anuncia maliciosamente que o objeto possuído passa a ser o possuidor. Concretiza-se dupla rebelião, a do poeta e a da negra mucama. E o problema maior, que seria a amostragem do tratamento violento do branco, o senhor, para com a sua escrava, se dilui na verdade entrelinhada no poema. Essa verdade ela é mostrada pelo poeta com um certo ar de teatralidade linguística, do encanto sedutor da imagem insólita e decorativa nas palavras de José Guilherme no Melchior, que se faz realidade na sensualidade e no cheiro gostoso da flor negra flor. Jorge de Lima, que antes ele viajava pelos espaços da conformidade mística e religiosa do parnasianismo, do simbolismo, ele revela nesse poema o seu caráter inovador e rebelde, abandonando o verde-amarelismo político brasileiro muito vigente na época modernista, e ele se lança em busca da beleza da cor preta e do social afro-brasileiro. Bom, a sedução da picaresca ela se efetua na inovação comportamental dos personagens, por exemplo, de Luiz Azevedo, por meio dos traços da picaresca tradicional, a astúcia e a burla. Já em Nicholas Gillian, a voz da sedução picaresca ela se realiza na rebelião do seu discurso poético, na medida em que o poeta dribla o discurso hegemônico do colonizador e desarticula sua linguagem. Já no nosso autor Jorge de Lima, enquanto a negritude e o picarismo se inovam na astúcia da verbalidade do contado poeta, a rebelião se pontifica no arrebatamento sensual, que as linhas desse contar se entrelaçam, ao mesmo tempo, autor, leitor e personagens. Bom, essa foi mais uma análise do nosso mais importante autor, Jorge de Lima, e o seu mais importante poema, Essa Negra Fulô. Eu sou o professor Brilhão, fico com vocês aqui. Semana que vem nos encontramos novamente nesse mesmo programa.